Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Pega a sua Bíblia comigo aí, então. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 20. Irmãos, hoje nós passamos um pouquinho no horário. Então eu peço que você tenha um pouquinho de paciência, que hoje nós vamos passar um pouquinho das 9. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 20, versículo 19. Às vezes a gente vai na casa de alguém, ou alguém vai na casa da gente. Às vezes passa o horário um pouquinho também, né? Às vezes a gente está na fila do banco e as horas se vão. Aguenta um pouquinho que nós estamos na presença do Senhor. Capítulo 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas ou trancadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Pode tomar o seu assento por bondade em nome de Jesus. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Quem aqui já viu o Senhor Jesus pessoalmente? Quem já viu o Senhor Jesus pessoalmente? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Se você não viu o Senhor Jesus, mas você creu nas suas palavras, você creu na palavra da Bíblia, você é bem-aventurado. Eu não quero me ater nesta noite nesta passagem falando de Tomé, muito conhecida essa passagem. Nós costumamos dizer que Tomé é o incrédulo, Tomé é aquele que não tinha fé. Mas hoje eu não quero falar sobre Tomé. Faz parte do texto a passagem onde relata sobre ele, mas não é aqui que eu creio que Deus deseja falar nesta noite. Vamos entender o que está acontecendo para que eu consiga ministrar a mensagem de forma sucinta, prática e direta. Nós vemos aqui que Jesus já havia ressuscitado, mas depois de Jesus haver ressuscitado, os discípulos estavam dentro de um local, num ambiente, a portas trancadas ou fechadas. Jesus entra, não pela porta. A Bíblia não relata, mas acredito eu que Jesus atravessa a parede e Jesus diz: paz do Senhor, paz seja convosco. Eles estão ali
começam a olhar admirados, vendo que é o Senhor. Ele mostra as mãos, ele mostra o lado, porque ele havia ressuscitado. Ele passou pelo processo da cruz, mas ele havia ressuscitado. E nós estamos nessa noite num culto bem propício, porque onde também celebramos a ressurreição do nosso Cristo. O nosso Jesus, ele ressuscitou. Esses dias eu disse aqui, se você vai ao túmulo de Maomé, ele continua lá. Está escrito, jaz aqui, Maomé. Vai no túmulo de Buda, mesma coisa. Mas quando você chega ao túmulo de Jesus, está escrito assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Você crê não num Deus que está pregado na parede ou que ainda está pregado numa cruz. Você crê num Deus vivo que pode agir a seu favor. Amém, igreja? Eles estavam trancados. Jesus passa ali por eles e diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. O que Jesus estava dizendo para eles? Eu vim aqui com uma missão, mas vocês também têm uma missão. Vocês estão de portas trancadas, vocês estão fechados. Jesus diz, eu envio vocês. Só que a Bíblia vai dizer aí, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim, passado 8 dias, mais de uma semana, Jesus volta, no mesmo local. A única diferença agora era que Tomé estava ali, mas eles continuavam de portas trancadas. Lá no início, no versículo 19 ao 20, vai dizer que eles estavam trancados porque eles estavam com medo dos judeus. Esta palavra Deus me deu há mais ou menos 7 anos atrás. Eu nunca preguei essa palavra. É a primeira vez que vou ministrar esta palavra. O tema desta mensagem é a igreja de portas trancadas. Diga comigo, a igreja de portas trancadas. Estamos num culto de missões. E é propício nós falarmos sobre missões. E quando eu falo missões, eu não falo somente transcultural, mas eu falo da nossa missão. Por que é que os discípulos não estavam cumprindo a sua missão? Está todo mundo olhando lá, deixa eu ver o que está acontecendo também, né? Fiquei curioso. Falei, vai que vão jogar alguma coisa na minha cabeça ali, né? Se forem jogar, vocês me avisam, viu, irmão? Vocês estende a mão assim, ou levanta a mão e fala, cuidado, pastor. Os discípulos estavam trancados. Aqui, se nós olharmos para trás, nós vamos ver Jesus já havia enviado eles. Jesus havia enviado os 12. Eles já haviam pregado. Eles já haviam expulsado demônios. Mas eles voltaram. Depois Jesus envia os 72. Algumas Bíblias dizem 70. Eles haviam experimentado, mas quando Jesus é crucificado, vai-se a esperança daqueles discípulos. E sabe o que eles fazem? Eles entram num local e se trancam e se fecham. Pastor, o que é que eles estavam conversando naquele local? Também não sei. Eu sei que aquela igreja que Jesus havia instituído, aquela igreja fechou as portas. Aquele povo perdeu a esperança em Jesus, perdeu talvez até a fé. Então, quando uma igreja perde a fé, quando uma igreja não entende a sua missão, ela fecha as portas. Eu não estou dizendo de fechar o templo no sentido físico. Eu estou dizendo de uma igreja que está fechada em si mesma. A Bíblia vai relatar que eles tinham medo dos judeus. Sabe por que é que nós nos fechamos? É porque temos medo. Eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de me machucar com os relacionamentos. Então eu escolho não me relacionar, porque eu tenho medo. Então eu me fecho. Hoje Deus quer arrancar os seus medos.
Deus quer que as portas sejam abertas para a sua vida. Lá em Apocalipse ele disse que tem uma porta que ele abre e ninguém pode fechar. Deus quer arrancar você dos seus medos, porque muitas vezes não cumprimos a missão é por causa dos nossos medos. A gente tem medo de faltar dinheiro. Ah não, eu já sofri, já fui líder de tal ministério, eu já fiz isso, eu já me envolvi, pastor. Tem gente aqui dentro que hoje não quer mais se envolver na igreja. Ela quer sentar, ela quer ouvir a palavra, mas ela não quer se envolver, porque ela tem medo. Os seus medos estão travando você. O inimigo faz assim, ó, faz um círculo ao seu redor, um pequeno círculo, e coloca você ali e diz assim: fique aí. Quando você ouve uma palavra e diz: agora eu vou sair, agora eu vou agir, Deus falou comigo, Deus me chamou, eu vou evangelizar, eu vou voltar ao meu ministério, eu vou cumprir o que Deus tem para mim. O inimigo fala assim: olha, se você sair, você já sabe. O inimigo, ele trabalha com o medo na nossa vida. O medo faz a igreja ficar de portas trancadas. O medo de se decepcionar, o medo de perder pessoas, o medo do ministério, as pessoas ir saindo aos poucos. É melhor que cumpramos a missão do que fiquemos com o nosso grupinho de portas trancadas, mas falando assim: não, mas que bom ainda que tem aqui. Os discípulos não poderiam pensar assim: ah, mas graças a Deus que estamos aqui, né? Somos nós. Judas já não estava? Somos nós os 11. Ah, ainda bem que não se perdeu todo mundo, né? Imagina se eles falassem para Jesus, a hora que Jesus falou: eu, assim como o Pai me enviou, envio vocês. Ah, mas enviar, não, o senhor tem que dar graças a Deus, que a gente está aqui os 11, né? Os 11 que o senhor lutou está aqui. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que a obra de Deus cresça, e Deus vai usar você. Deus vai arrancar os medos do seu coração, vai destrancar essas portas. Deus quer tirar você desse lugar que o inimigo conseguiu que você entrasse ali e fechasse as portas. Não foi o inimigo que fechou as portas, foi você mesmo. Vou repetir: não foi o inimigo que fechou as portas na sua vida, foi você mesmo. Com os seus medos, você foi se retraindo, você foi parando, eu não quero saber mais, você foi se afastando da presença até de Deus, e se fechou no seu mundo. E quando a igreja começa a pensar somente em si, ela perde o propósito, ela perde a missão. Quando você começa a olhar somente para a sua vida, você já não ora mais por ninguém, você já não evangeliza ninguém. Cuidado, você está pensando só em você. Com um sorriso no rosto, olha para a pessoa do seu lado e diga assim: você não é uma igreja de portas trancadas não, né? Uma igreja de portas trancadas, ela está pensando em si. Abra sua Bíblia em Mateus 17. Nossa, abri direto. Mateus 17 diz assim, no versículo 3: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, falando com Jesus. E Pedro, olha o que Pedro disse. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. Deixa eu localizar você. Jesus aqui, ele está no Monte da Transfiguração, no monte aonde ele levou Pedro, Tiago e João. Quando eles estão ali naquele monte, acontece que aparece Moisés e aparece Elias. Aparece quem? Moisés representa o legislador, o maior legislador de Israel. Para os judeus, para nós talvez não tenha tanta importância,
ou talvez nós não consideramos a importância que deveria ter, mas para os judeus Moisés era um homem de extrema importância na cultura judaica, porque ele é o homem que Deus entregou para ele os 10 mandamentos, é o homem que escreveu as leis, que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era um homem muito importante. Agora aparece também Elias, o maior dos profetas. Aquele homem que ele orava e Deus respondia com fogo do céu. Ele dizia assim: não vai chover, e não chovia. Era o maior profeta e o maior legislador. Imagina você numa conferência dessa. Imagina você num lugar desse. Meu Deus, está aqui Jesus, o Filho de Deus, o Messias, e está também Moisés, e está Elias. Meu Deus, hein, Eliégio? Falar assim: meu Deus, eu quero, nem que tiver que pagar eu vou nesse culto. A gente quer sentar lá na primeira fileira, eu quero ouvir. E o Pedro ficou desse jeito. Ele falou assim: mestre, é bom nós estarmos aqui. Também junto com Elias, com Moisés e com Jesus, quem que não quer estar ali? Ele falou assim: vamos fazer 3 tendas, uma para cada um. Pelo menos vocês ficam aqui acampados, né? E vão pregando para a gente, vai ser bom demais. Vai ser fogo com Elias, vai ser palavra com Moisés, e vai ser milagre com Jesus. Naquele momento vem uma voz do céu que diz que Jesus é o Filho que ele se agrada. Para que Pedro não colocasse os 3 no mesmo nível. Deus não disse nada quando o céu se abriu a respeito de Moisés. Não disse nada a respeito de Elias. Mas sim a respeito de Jesus. Este é o meu filho de quem eu me agrado. Pastor, parece que mudou o foco da mensagem. Não, deixa eu localizar você. Quando a comunhão começa a ser mais importante do que a missão, a igreja perde o propósito. A gente como igreja, se a gente começa a pensar assim: nossa, mas eu gosto da irmã Daniele, missionário Daniele é uma benção, coloca a mão na minha cabeça aí e ora. E a gente só quer estar junto, mas a gente não está cumprindo mais a missão. A igreja perdeu o propósito. Quando você fala assim: nossa, eu gosto quando tem aqueles eventos, que nem teve ontem o culto das crianças, né? E depois do culto a gente come chocolate com as crianças. É bom. A comunhão é muito boa. A célula é muito boa. Quando a gente se reúne para comer junto, é muito bom. Mas uma igreja que só vive em torno disso, em prol disso, ela perdeu a missão. A comunhão nunca pode ser mais importante do que a missão. Se você só pensa em estar com os irmãos e nunca com os perdidos, você é uma igreja de portas trancadas. Eles estavam com os 11, mas trancados. E tem muita igreja de portas trancadas. Temos que analisar se não somos uma dessas. Se nós como pessoa não somos assim. Chega alguém na igreja que nunca veio aqui e senta. A pessoa senta, ninguém fala com ela a não ser Deus, e ela sai e vai embora, e a gente não falou nem a paz para ela, nem perguntou o nome, não quis nem saber. Sabe por quê? Porque a gente está assim, ó, fechado, com as nossas portas trancadas. A gente senta na cadeirinha e faz assim: o que o senhor tem hoje, Deus? Coloca tudo aqui na minha mão. A gente não está entendendo a missão. E o interessante é que Jesus volta 8 dias depois, e o Tomé está ali agora. Ele se apresenta para Tomé, o Tomé agora crê porque viu. Porém, eles continuam de portas trancadas. Será que quando Jesus, 8 dias depois, voltar para falar com a gente vai estar do mesmo jeito? Será que a gente vai continuar na nossa concepção de congresso em congresso? É por isso que acontece tanta confusão na igreja. Sabe quando começa a dar muita rixa entre irmãos, entre os jovens, entre os líderes? É porque está perdendo o propósito. Está perdendo o propósito. Porque se todo mundo está focado no propósito,
a gente aprende a relevar as coisas. A gente é líder sarado, a gente está pensando nas almas, a gente não está pensando no trono. A diferença de Davi e Saul, que Saul ficava perseguindo Davi porque o negócio dele era com o trono, e o negócio de Davi era com o coração de Deus. Quando a gente entender que a gente não é dono de nada, igreja, entenda uma coisa: você pode ser líder do ministério, você pode ser a pessoa que, mesmo que não seja líder, a pessoa que faz e refaz e desfaz. Você pode ser uma pessoa muito importante na igreja. Eu posso ser o pastor desta igreja, porém a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja continua sendo de Jesus. Nós não podemos perder o propósito. Nós aprendemos isso com João Batista. Chegam em João Batista e dizem assim: você é o Cristo? Ele disse assim: não, eu não sou o Cristo. Então você é Elias? Não, também não sou Elias. Quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. As pessoas começaram a interrogar ele, as pessoas iam atrás dele, e ele disse assim: olha o que João Batista disse. Ele disse, melhor dizendo, ele disse assim: quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo se alegra com a noiva. Só que tem gente que está achando que a igreja é dele. Tem pastor que está achando que a igreja é dele. Não, a igreja continua sendo do noivo. Nós somos, ao mesmo tempo que somos noiva, mas quando somos líderes, somos amigos do noivo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a igreja não é sua. Fala para ela assim: a igreja não é nossa. A igreja continua sendo do noivo. Porque quem tem o noivo quem tem a noiva é o noivo. A igreja continua sendo de Jesus, irmão. Para de querer tomar posse daquilo que Deus não lhe deu e nunca vai nos dar. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Aguenta um pouco aí, irmão. Tenha paciência comigo. Estou ministrando correndo. Gênesis capítulo 11. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos, presta atenção, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Vamos ler antes, em Gênesis 9, antes de eu explicar. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a. Mas lá em Gênesis 11, no versículo 4, eles dizem assim: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Deus já havia dito: é para multiplicar, é para frutificar, é para encher toda a terra. Mas eles tiveram uma ideia que não provém de Deus. A ideia: vamos ficar aqui, vamos juntar todo o nosso povo, a gente é tão legal, né? Nossa, a diaconisa Fran é uma bênção. E a gente começa a pegar assim: nossa, vamos colocar o Vitor para cantar, porque o Vitor canta bem. E a gente começa a juntar as pessoas, a gente fala assim: olha, vamos ficar aqui, né? E daí a gente não quer mais fazer a missão. Mas a missão era encher toda a terra.
Eles falaram: vamos edificar, vamos ficar aqui no nosso povinho, é tão gostoso, né? É por isso que tem gente que está assim de portas trancadas, que chega alguém, ou alguém começa a se aproximar, às vezes a pessoa já até batizou, a pessoa já desceu as águas, já foi apresentada aqui, mas o grupo assim se fecha. Ah não, está querendo fazer parte do nosso grupo. Irmão, esse negócio de fazer grupinho assim não dá certo não. Não perca o propósito, não perca a missão. Uma igreja que mais importante é a comunhão do que a missão já perdeu o propósito. Mas nós precisamos voltar para o propósito. Deus quer arrancar os seus medos, o seu medo de se relacionar, o seu medo de se machucar. Não, irmão, se envolve e deixa Deus tratar de você. Você acha que eu como pastor, às vezes eu não me sinto ferido? Mas eu corro para o altar e falo: Deus, me cura. Usa alguém para ministrar na minha vida, ou me cura enquanto eu estou orando, porque senão a gente não faz nada. Senão a gente vai escolher ficar no meio do nosso povinho, com quem a gente dá certo. Ah não, eu gosto do diácono Manuel, porque ele gosta das coisas sérias, né? Então vou ficar com ele. Já o Pedro, que é meio doidão assim, né? Faz papel de coelho. Ah não, Pedro já não quero. Não, deixa eu ver aqui quem mais. Ah, o Igor também é sério, né? Parece, né? A gente quer se fechar. Não é o propósito de Deus da gente se fechar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: abre a porta hoje. Destranca isso em nome de Jesus. Para de se fechar. Eles aqui fizeram a famosa Torre de Babel. Só que quando eles chegaram numa altura, Deus desce. A Bíblia vai dizer que Deus desce. Porque toda vez que nós começarmos a construirmos algo que não é de Deus, Deus, por misericórdia de nós, por amor a nós, Ele vai descer e vai interferir. Se Deus está interferindo em alguma coisa na sua vida que não está dando certo, fica tranquilo, Deus está falando com você nessa noite. Talvez você está tentando edificar algo aí que não é de Deus para a sua vida, não. Tira mesmo. Chega numa altura, aquela hora Deus dá os idiomas. Um começa a falar: "Usted habla espanhol?" Achei um espanhol. A hora que você fez teatro que estava parecendo mais índia do que espanhol, né? Mas... Um falava em japonês, outro em alemão. Começou que não dava mais certo a conversa. Já não batia mais o diálogo. A construção parou. Era propósito de Deus. Porque a palavra que Deus tinha liberado lá atrás era: frutificai, multiplicai e enchei toda a terra. Sabe qual é a palavra que Jesus já tinha dado para eles? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a palavra para a igreja não pode parar. A igreja tem que continuar avançando. Só que às vezes a gente começa a gostar tanto desse ambiente, porque esse ambiente é bom. É gostoso quando a gente está adorando, né? Hoje eu vendo aqui a Bianca dançando, expressando adoração. Falei: mas meu Deus, que coisa linda essa adoração. Falei: mas que ambiente maravilhoso esse momento da adoração. Momento que a gente está junto aqui. Acaba o culto, tem dia que acaba o culto aqui, a gente sai 1 hora depois que acabou o culto. 1 hora depois que a gente fecha a porta. Porque é muito bom estar em comunhão. Só que a comunhão não pode ser mais importante do que a missão. E a missão já foi dada: ide por todo mundo. Tem horas que você gosta, fala assim: eu gosto de sentar perto do fulano. Mas você viu que chegou alguém diferente. Você vai lá e senta perto dessa pessoa, conversa com ela, conhece ela. Porque você não está pensando apenas na comunhão, você está pensando na missão. Deus não deseja que sejamos uma igreja de portas trancadas, que as pessoas chegam e vão embora e ninguém sabe quem ela é. Uma igreja que fecha os olhos para as necessidades que estão acontecendo aí fora,
Por isso que nós estamos aqui nas quintas-feiras, no clamor pela igreja e pela cidade, porque nós não podemos olhar apenas para o nosso umbigo, nós precisamos olhar ao nosso redor, aonde Deus nos estabeleceu. Deus nos estabeleceu em Jacarezinho. Eu tenho dito isso, não é para Jacarezinho abençoar a igreja, é para a igreja abençoar Jacarezinho. Nós não podemos perder o propósito. A gente vai gostando do ambiente, e daí a gente gosta tanto do ambiente que a gente não quer perder mais o ambiente. Agora eu vou dar uma notícia triste aqui para você. O propósito de Deus, Deus disse assim: Pedro, vamos descer. Chamou Pedro, Tiago e João e eles desceram. Porque aquilo que você recebe de experiência com Deus, não é para você ficar guardado para você. Aquilo que você recebeu de experiência com Jesus, é para você descer do monte e agora sai e prega o evangelho. Anuncie às pessoas aquilo que você viu. Jesus disse assim: enquanto eu não for ressuscitado, não conte o que aconteceu. Mas agora Jesus já está ressuscitado. Você pode contar aquilo que Jesus já fez na sua vida. Que não percamos o propósito, mas que entendamos o que Deus quer fazer através de nós. A notícia triste que eu ia dar é que alguns no meio de nós, com o tempo certo, vão começar a sair, porque é necessário cumprir a missão. Alguns têm uma missão aqui, na igreja sede. Alguns vão abrir igrejas. Alguns talvez vão ser enviados até para outra cidade, porque esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que a gente fique assim: ai que legal, é tão bom estar com você, é tão gostoso. E a gente está pensando só no outro culto. E a gente vai de culto em culto, de domingo para quinta, de quinta para domingo, e de congresso para congresso, e de evento para evento. Não, irmão. Se o que te atrai para a igreja são os eventos, você está de portas trancadas. Pastor, essa igreja é a mesma igreja que Jesus, quando chegou, que batia a porta em Apocalipse? Não. Olha aqui para a gente encerrar. Por que a igreja de Apocalipse, Jesus tinha que bater a porta para entrar? E por que nessa que os discípulos estavam reunidos, ele atravessou a parede e ficou no meio deles? Porque a igreja de Apocalipse era aquela igreja que se sentia que não precisava mais. Nós somos ricos, não necessitamos de nada, está tudo tranquilo aqui. É um perigo quando a gente começa assim, achar que não precisa mais de Jesus. Aí Jesus tem que fazer assim, ó. Mas essa igreja aqui não é a igreja que Jesus bate a porta. Por quê? Porque quando a igreja está de portas trancadas, Jesus entra no meio. Quando a igreja perde o propósito, Jesus entra no meio para arrancar os nossos medos. Eles estavam com medo dos judeus. Deus às vezes manda algumas situações na nossa vida para nos apertar mesmo, para que a gente saia do comodismo e venha cumprir o propósito dele, aquilo que ele tem para você e para mim. Deus tem um propósito na sua vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus tem um propósito na sua vida. Fala para ela assim: e o propósito é maior do que a comunhão. Fala para ela assim, dá um sorriso e fala assim: eu gosto de estar com você, mas chega uma hora que Deus nos separa. Meu Deus! Essa hora a gente não quer falar, né, diaconisa Val? A gente não quer se separar. Não quer, né? Moisés não. Elias andando com Eliseu. E o Elias ensinando Eliseu e andando com ele. Chegou um dia que veio uma separação divina. Desce do céu uma carruagem de fogo. E a Bíblia diz que separa um do outro. E vem um redemoinho e leva Elias. Vai chegar um momento que vai ser tirado Elias e vai ficar o Eliseu. Chega um momento que Deus faz as suas separações. E tem gente que, se Deus fizer isso hoje, a pessoa morre espiritualmente, porque ela não está focada no propósito, ela está focada na comunhão. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer sem o fulano ao meu lado. Irmão, mais importante do que o teu fulano do seu lado, a fulana, é ter Jesus na sua vida.
Vamos ficar em pé em nome de Jesus para nós orarmos. Deus quer arrancar esses medos hoje dentro de você. Apaga as luzes para mim, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu não vou nem chamar o ministério de louvor aqui devido ao tempo, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Por que é que você não quer cumprir a missão? Por que é que você está dizendo não para o Senhor? Por que você prefere estar em comunhão do que estar em missão? Nós não podemos ser uma igreja de portas trancadas. Precisamos ser uma igreja que anuncia a palavra de Deus. Uma igreja que gosta de estar em comunhão, mas a comunhão não impede de cumprir a missão. Quais são os seus medos? Os discípulos tinham medo dos judeus, mas Jesus invade, entra no ambiente onde eles estão, e Jesus está fazendo isso aqui nessa noite. Jesus está entrando aí no seu coração para arrancar os seus medos, o medo de ser machucado, o medo de ser decepcionado, o medo de ser frustrado. O que é que você tem medo? O medo de faltar dinheiro, vou fazer a obra e vai faltar para mim. O que é que Deus está falando com você? Ele deseja arrancar esse medo hoje do seu coração. E Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Esse é o propósito de Deus. Cuidado, porque às vezes estamos construindo coisas que não é para construir. Às vezes estamos construindo Torre de Babel. E se é Torre de Babel, o Senhor desce do céu para interferir, para que venhamos cumprir o propósito e não percamos aquilo que Ele tem para nós. Eu gostaria que você orasse comigo neste momento, que você abrisse o seu coração, que você não apenas ouvisse essa oração, mas que você se lançasse na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele quer arrancar esse medo, Ele quer arrancar os bloqueios. Por que é que as portas estão trancadas? Espírito de Deus, Espírito de Deus, se tem alguém aqui que ainda não está entendendo o Senhor, que o Senhor comece a iluminar este coração, comece a mostrar quais são os nossos medos, quais são os empecilhos que nós estamos colocando e dizendo não para o Senhor. Ó Deus, vem arrancar, Senhor, todo medo, tudo que está fazendo com que nós fiquemos fechados no nosso mundo, no nosso pequeno entendimento, sabendo que o Senhor quer nos usar, que o Senhor quer nos levantar como uma voz profética, sabendo que o Senhor quer cumprir os seus propósitos. Senhor, visita o mais profundo deste coração e vai arrancando agora todo medo, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que está bloqueando a vida dessa pessoa, tudo que está atrapalhando ela se envolver na tua obra, de cumprir a missão, em nome de Jesus. Senhor, arranca, Senhor, em nome de Jesus, e nos levanta, Senhor, nos levanta, levanta a sua mão, irmão, nos levanta, Senhor Deus, nos levanta para que cumpramos a missão, que não sejamos um povo que fica olhando o que está acontecendo, que venhamos nos fechar nos nossos cultos, nos nossos eventos, de ano em ano e nada muda. Não é esse o teu propósito, Senhor. Que possamos hoje, Senhor Deus, arrancar as correntes, Senhor Deus, abrir esta porta e jogar essa chave fora, para que a porta esteja aberta e para que o Senhor continue cumprindo a tua missão por completo. Em nome de Jesus, levanta esse jovem, Senhor, levanta, Senhor Deus, esse pai de família, levanta essa mulher, arranca toda a dor do coração dela, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor use cada um aqui,
Senhor, que essa pessoa seja uma voz do Senhor aonde ela estiver. Você foi chamado para o propósito de Deus. Não tenha medo. Eu estou dizendo na autoridade do Espírito Santo, pai, mãe, não tenha medo de falar de Jesus dentro da sua casa. São vocês que são autoridade lá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cumpra a missão. É muito bom estarmos aqui, mas cumpra a missão. Nós vamos voltar para cá, mas é para nós cumprirmos a missão. Oh Deus, vai levantando, vai queimando corações aqui nesta noite. Vai levantando pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus, para mudar a história da vida dela, começar pela vida dela, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que cumpramos a missão, em nome de Jesus. Levanta suas mãos assim, ore comigo por bondade, dizendo assim: Senhor Deus, nesta oração profética, nós declaramos que o nosso povo, a começar por mim, não seremos fechados, não estaremos de portas trancadas, mas estaremos abertos para que o Senhor entre, para que o Senhor ministre, para que o Senhor fortaleça a comunhão, mas que nós estejamos cumprindo a missão, tudo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele bem forte, glorificando o nome do Senhor. Aleluia!